Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o software para desenvolver uma atividade, um questionário online, tá? Então esse é a página socrative.com. Aqui a gente tem o login pro aluno, o login pro professor e o cadastro pro professor. No primeiro uso, então você acessa por aqui, tá? É um cadastro muito rápido, só precisa de e-mail, senha, é bem rapidinho para fazer. Eu vou fazer o login aqui porque eu já tenho uma conta ativa. Então vai abrir aqui um campo de login. Você coloca aí o seu e-mail cadastrado e a sua senha. Clicar aqui e fazer o login. Essa é a página inicial, né? Então como nós vamos utilizar essa página? Tá vendo que ela parece um aplicativo do celular? Porque o Socrative ele pode ser aberto em qualquer dispositivo. Ele pode ser utilizado tanto para dispositivos móveis como celulares, tablets, como ele também pode ser utilizado no notebook. Então isso é o mais interessante, é que ele tem essa possibilidade aí, ele dá essa possibilidade de multi-device. Então aqui a gente tem a opção de criar questões isoladas. Isso você pode fazer durante a sua aula. Você quer fazer uma questão durante a aula, digitar mesmo, então você prepara, né? Aqui você pode começar um quiz que você já fez, né? Então vamos ver como montar esse quiz primeiramente. Então aqui vou em Manage Quizzes, é onde a gente prepara as atividades para que elas fiquem salvas no banco de dados do aplicativo. Bom, então aqui a gente tem um número de sala, estão vendo? Esse é o número que você vai passar para os alunos fazerem o acesso. Então é o dado mais importante, tá? 90, 51, 94. Esse provavelmente sempre vai ser o número da sua sala. Então aqui eu vou criar um quiz. Eu posso importar também se eu tiver um código. Eu vou te mostrar esse código quando eu terminar de preparar a atividade. Aqui a gente pode selecionar um quiz que a gente já fez, já está salvo, e editar, duplicar, deletar. E aqui são todos os relatórios, porque no final da atividade o programa gera um relatório e te envia por e-mail se você requisitar. E isso é bastante interessante, porque você pode ter uma avaliação muito rápida da turma. Você pode utilizar isso na composição da avaliação contínua, né? Então é uma forma rápida, diminui aquela quantidade de lista de exercícios, papéis que a gente como professor carrega sempre, né? Então na verdade a questão de avaliação do software ela entra em vários quesitos, né? Você pode usar como atividade para avaliar os alunos, ou você pode também avaliar o desempenho dos alunos para modificar sua aula. Então é muito interessante, porque você faz tudo isso em tempo real. Bom, vamos começar aqui então em Create a Quiz. Então é onde a gente vai começar a criar uma atividade. Bom, então eu coloco o nome, né? Então eu vou por aqui transformações da matéria. Eu posso clicar aqui para habilitar se eu quero criar um código para compartilhar essa atividade, né? Eu acho interessante, isso pode passar para o seu grupo. Então aqui ele te dá duas opções. Vamos voltar aqui. Ele fornece duas opções: múltipla escolha e respostas curtas. Então, vamos começar fazendo uma questão de múltipla escolha, né? Então aqui, qual o fenômeno observado na imagem abaixo? Você pode fazer uma questão também de vestibular. Você pode recortar e colar aqui o texto e depois as alternativas. Também funciona assim, né? Então eu vou fazer uma questão rápida. Lógico que você pode elaborar bem essa questão. E pode colocar aqui, ó, em adicionar imagem. A gente pode adicionar uma imagem a essa questão. Então deixa também o processo mais interessante. Eu vou colocar aqui então uma imagem que eu já salvei. Aí você pode usar o Google, procurar uma imagem, salvar. E aí vou colocar as alternativas. Então aqui, combustão, neutralização. Enfim, você pode adicionar até 5 alternativas. É importante que no final você marque aqui, né? Então marque a alternativa correta para que o sistema faça a leitura dos dados. Você pode pôr uma explicação que vai aparecer para o aluno depois que ele responder a questão, né? Então eu posso colocar aqui, ó, a imagem mostra a combustão da madeira.
E aqui a gente posso pôr agora uma de resposta curta. Então, qual elemento é fundamental para a combustão? Então, oxigênio. Então aqui, sem o gás oxigênio é quase impossível realizar, não, é quase não, é totalmente impossível. Então, vou arrumar aqui, é impossível realizar o processo de combustão da matéria. Enfim, aqui eu estou colocando uma questão rápida, tá? Não estou elaborando muito, mas depois vocês podem elaborar melhor. Vou salvar. Então, uma vez que eu salvei, ele criou esse código. Esse código você pode anotar e passar para outros professores que podem acessar essa lista e utilizar com os alunos deles. Então, isso é interessante quando você trabalha num grupo, né? Por exemplo, eu no meu colégio sou professor de química, tenho um grupo de química, posso fazer uma atividade e passar para que outros professores também utilizem, né? Então, acho legal essa parte de compartilhar, né? Não ficar, eu fiz, então não vou passar para ninguém. Enfim, a minha visão é essa. Mas aí cada um, né, tem a sua visão sobre isso. Bom, continuando aqui, eu já preparei então aqui o quiz, né? Eu posso agora começar essa atividade com os alunos. Então, eu vou vir para cá agora em Main Screen, vou voltar para o menu anterior e vou começar o quiz. Então, vou aqui em Start Quiz. Quando eu começo o quiz, então a gente tem um número de sala, que é 90, 51, 94. Então, nesse momento eu já peço, pessoal, turma, acessem aí então o m.socrative.com. Então, seja num tablet, celular, notebook, o aluno vai acessar essa página. E você vai passar o número de sala. Então, aqui, 90, 51, 94. E o aluno vai acessar. Bom, então tá vendo aqui, ó, o aluno está esperando que o professor, no caso eu, dê início à atividade. Eu ainda não dei início. Bom, aqui eu posso escolher duas formas. O aluno pode fazer no tempo dele. Então, eu posso fazer uma atividade, dar uma aula e no final aplicar essa atividade e dar 15 minutos para o aluno responder. E isso o aluno vai responder cada questão no tempo dele. Eu posso fazer um questionário e pedir para que os alunos respondam uma pergunta, depois continuo a minha explicação, a minha aula, e peço para que os alunos respondam outra pergunta. Então, eu posso liberar as perguntas durante a aula. Então, isso é bem legal. Aí tem outras opções. Eu posso embaralhar as alternativas, tá? Eu posso desabilitar o feedback. Então, quando utilizar isso? Quando você quer fazer uma espécie de prova, né, com os alunos, uma avaliação mesmo, e não quer que um aluno passe a resposta para o outro, então você pode desabilitar, tá? Eu particularmente gosto muito do feedback, porque é importante no processo de construção do conhecimento, que o aluno já de cara tenha essa resposta do que ele acertou, do que ele errou, né? E acho que isso ajuda o processo mental para assimilar um conceito. Mas também já utilizei nesse caso quando eu quis fazer uma avaliação de um grupo e não queria que eles passassem resposta, então eu queria avaliar também cada aluno. Bom, vamos começar aqui. Então, esse é o quiz que eu fiz. Aqui estão os outros que eu já preparei antes. Vou utilizar esse que eu preparei agora. Eu vou colocar aqui o Teacher Paced Quiz, porque o Student Paced é só você iniciar e finalizar. Então, tá vendo? Ó, ele está esperando pelas respostas. Ninguém começou. A primeira pergunta é adicionar um nome. Então, aqui a primeira pergunta eu vou adicionar um nome. Então, Leandro Holanda. Esse nome é utilizado para fazer a gravação dos dados. Tá? Então, é importante aqui. Então, tá vendo? Ó, eu volto para o professor. Então, aqui o professor tá vendo que o Leandro Holanda já respondeu. Então, eu sou o único na sala. Então, vamos mandar a próxima questão. Então, eu clico aqui, ó, em Send Next Questions to Students. Mandei a nova questão. Então, eu estou esperando a resposta. Então, ó, eu já como aluno recebi. Então, ó, acertei. Legal, então ele já passou, ó. Bom, você acertou. E aqui ele fala, ó, uma explicação que eu passei. A imagem mostra a combustão da madeira. Então, mostra isso. Então é legal para dar esse feedback. Você vai complementando. Você instigou o aluno e depois você deu uma informação.
Então eu acho que isso é um processo muito importante para a aprendizagem. Aqui é a tela do professor. Então olha, como professor eu já vi que um aluno acertou. E é legal porque você faz uma aula e você pede para os alunos responderem rapidamente uma questão. E você vê que todo mundo errou, então você precisa reforçar esse contexto. Como você está vendo isso em tempo real, você já reforça naquela aula mesmo. Então isso dá um dinamismo aí para o preparo e para a verificação das dificuldades, muito interessante. Então vamos colocar aqui, então, ok, o aluno passou para a próxima, só que eu ainda não liberei a próxima. Então eu vou vir aqui, ó, então eu vou mandar a próxima questão para os estudantes. Então olha, qual o elemento fundamental? Então esse aqui é o login do professor, eu vou pro do estudante agora aqui. Então vou errar aqui propositalmente, né? E aí vai aparecer, olha, resposta incorreta. Correto seria oxigênio. E aí aqui é a explicação que eu coloquei, né? Então olha, aqui então eu já vejo que, ó, teve uma resposta cobre, né? Nesse caso não tem como fazer um gráfico, mas ele mostra que alguém já respondeu e está errado. Como o professor está vendo isso. Bom, aqui então fechamos a atividade. Quando eu fecho a atividade, também vai fechar para o aluno, tá? Aqui eu vou fazer o download do report. Então, ó, vou abrir para vocês observarem. Então, olha como ficou salvo. Tá vendo aqui? Ele abre o título da sua atividade. Aqui, se você tivesse uma turma, estariam todos os alunos, né? Então, aqui as respostas dessa questão, e você vê em verde o que está certo e vermelho o que está errado, e no final a quantidade de pontos, considerando que a atividade valia 100. Então, aqui você pode utilizar, por exemplo, se aparece uma questão toda em vermelho, quer dizer, muitos alunos tiveram dificuldade, preciso retomar isso, ou então só algum teve dificuldade, você vai com aquele aluno, você pode até mandar esses resultados para os alunos observarem depois. Você pode utilizar essa nota quando você quer compor uma avaliação contínua também, né? Então, muito rápido, você fez durante a aula, você já vai sair da aula com a nota fechada, né? Então você também diminui aquela questão de levar a tarefa para casa. Isso é bastante interessante. Acho que esse não é o único objetivo desse socket, ele é muito mais rico do que isso, mas ele tem também essa função de diminuir um pouco essa questão da correção. Bom, então terminando, então eu mostrei algumas funções, existem outras funções, por exemplo, você pode fazer um trabalho em grupo, né? Então divide os alunos em equipes e faz tipo de uma gincana, né? Vou abrir aqui para vocês observarem. Então, aqui, ó, os alunos, eu posso escolher o número, eu quero o número de equipes, 2, e aí eu vou deixar que o sistema escolha as equipes. Ele vai colocar cada aluno em uma equipe, e conforme o desenvolvimento da equipe, o foguetinho vai andando. Você pode colocar isso numa tela e mostrar para os alunos, eles vão fazendo uma gincana aí, uma investigação com uma gincana, bem legal, tá? Eu já vi vários professores utilizarem esse aplicativo, e o mais interessante é que os professores usam outros recursos também. Então, por exemplo, você pode pôr um vídeo e pedir para os alunos responderem a questão. Você pode colocar um webquest, né? Ou você pode também utilizar durante a aula. Então, a gama de possibilidades é enorme, tá? Tem muita coisa a ser feita com isso. Bom, agora, então fica aí para vocês acessarem e criarem os quiz de vocês e depois passar essa experiência pra gente, tá? Então vamos continuar a nossa conversa através do Moodle, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail, alguma questão no nosso fórum também, tá aberto, tá bom? Espero que vocês realmente usem, porque eu como professor já usei e é um software muito interessante, deixa a aula muito dinâmica, tá bom? É isso.